Boa tarde, eu sou o professor Estevam. Hoje é uma quarta-feira, 25 de outubro do ano gregoriano 2023. Esse aqui é o nosso 10º e último encontro desta terceira oficina de tradução literária. Estamos lendo e traduzindo já é a segunda crônica desse livro de José Aldemir de Oliveira, Crônica de Manaus, e a crônica se chama Memórias de Bálsamo. Eu tenho esse projeto de ir traduzindo todas as crônicas desse livro, e aí eu pretendo ir gravando todas elas, e talvez com alguns comentários, né? Então, vamos lá. Em português. Todavia, nenhum cheiro era mais marcante do que a fragrância de extrato de pau rosa, de uma usina situada na Boca do Emboca, o jornal A Crítica, em que fala de ruas que mudaram de nome, né? Ruas históricas e que foram mudando de nome. Uma delas não é exatamente uma rua, é um local onde tem a ponte do Educando, atravessa a ponte, em vez de ir para o Educando à direita, logo ali, na parte esquerda, o que se chamava Boca do Emboca. Como traduzir isso? Sin embargo, nenhum olor foi mais memorável, ¿no?, que la fragancia del extracto de palo de rosa de una industria ubicada en la Boca do Emboca. Essas aí são opções, né, de todavia, sin embargo, pode ser outra, o cheiro, que estamos traduzindo por olor, foi mais marcante em português. O deu a opção de chamativo, pode ser, memorável, né, para fazer um jogo com as memórias, né? Está falando de memória, que a fragrância tem em português, tem em espanhol, né? Del extracto de palo de rosa. Pau rosa, né? É uma árvore que é utilizada na indústria farmacêutica, né? Então aqui se tinha a usina. Usina pode ser traduzida por planta, né? Mas usina traduzida por planta dá mais a ideia de termoelétrica, uma planta termoelétrica em espanhol. Em português também, né? Se fala de usina também, a produção de energia, né? Como aqui está relacionado com a indústria de perfumes, eu preferi chamar de indústria. O pau rosa existe em outro lugar, da Amazônia geográfica, né? Então, mais especificamente, estou me referindo ao Peru, que lá no norte do Peru tem, e ubicada, né, situada ou localizada, né, onde? Num lugar que chama Boca do Emboca. É um jogo de palavras, assim se chama, é um nome assim mais popular que ganhou esse lugar. Como nome próprio, mantive do jeito que está, Boca do Emboca. Poderia ser Boca del Emboca? Sim. Mas eu acho que podemos deixar Boca do Emboca, que fica claro que é o nome do local em português. Estamos falando do local, de fato, de Manaus, né? Em português. Era um perfume descritível que penetrava pelas narinas e atingia a alma, sendo impossível esquecê-lo. É bem poético, né? Em espanhol. Era um perfume indescritível que penetrava por las narinas, né? O Google traduziu por penetrava las fosas nasales y llegaba al alma. Entonces, penetraba por las narinas y llegaba al alma. Imposible olvidarlo. O Google tinha falado haciendo impossível olvidar. Queda meio estranho essa tradução. Aí eu preferi colocar narinas, impossível olvidarlo. Eu boto a vírgula aqui, já sempre falei isso da questão da vírgula. Em português, hoje, quando passamos pelo local, é um local assim, um ponto no mapa, vamos dizer assim, mas já não é muito diferente do que era antes, né? Mas, sim, a gente faz a referência. Então, assim como a gente fala do Rio Negro, né, que passa em frente a Manaus, né,
E hoje, isso no século XIX, no século XVIII, no século XVII, né? Hoje em dia também a gente fala do Rio Negro, que passa em frente a Manaus, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, para a gente se entender, então, mais ou menos nesse lugar, né, as coisas mudaram, mas aí ele fala em português. Hoje, quando passamos pelo local, não lembramos dos prédios, tampouco das casas, mas do perfume que ali existia, como se ele nos possibilitasse a preservação da história. Isso é bem poético, né? Por isso que eu escolhi esse autor também, né? Ele está falando desse lugar chamado Boca do Emboca. Mas se a gente separar só esse pedaço, pode estar falando do Boca do Emboca, como pode estar falando de qualquer outro lugar de Manaus, do centro de Manaus, como pode estar falando do centro do Rio de Janeiro, do centro de São Paulo. E a literatura tem isso, né? Fala aparentemente de um lugar de La Mancha, né? E na verdade está falando de qualquer lugar da Terra, né? E aqui também é impressionante, como uma crônica, uma simples crônica, que está falando, sabe, das ruas, né? E das memórias de como era o centro de Manaus antigamente, né? E chama aqui, destaco aqui perfume, né? Como é o cheiro, o aroma, o perfume, né? Tá falando isso, das lembranças, que vai falar no final, vai cumprir com a lembrança de bálsamo, né? Como ficaria isso em espanhol? Uma proposta possível. Hoy, quando passamos por el lugar, no recordamos los edificios ni las casas, sino el perfume que allí existía, como si nos permitiera preservar la história. A história vivida do cronista. E repito, a maioria de nós hoje passa por lá e nunca conheceu, nem sabia que existia uma oficina lá. Eu não sabia, né? Eu conhecia a partir da crônica do Josalemi. Eu passo por lá sempre, né? E que eu vou para o centro e não conhecia. Na Manaus dos anos 60, era possível perambular pelas suas ruas e sentar nos bancos da praça. Em tanto em português quanto em espanhol, a gente coloca primeiro o que está chamando a atenção, né? O que a gente considera mais relevante. Então, em português está na Manaus dos anos 60, né? E eu coloquei aqui, em la década de los 60, vírgula. Eu estou situando o tempo, em la década de los 60. Em Manaus, aí estou me referindo ao local. Era possível deambular por suas calles, as calles de Manaus, e sentar-se em los bancos de la plaza. Hoje em dia também isso é possível. É pouco usual, pouco comum, mas você pode questionar, mas não era melhor começar com Manaus? Manaus, en español, en Manaus de la década de los 60, vírgula, ¿era posible deambular por sus calles y sentarse en los bancos de la plaza? Sim. Sim. De repente até eu mude. Eu coloquei aqui para mostrar uma possibilidade, mas depois eu mudo. Você vai ver quando eu publicar a tradução das crônicas, como tem algumas coisas que no final acabam mudando, né? Eu estou colocando aqui como possibilidade. Então, a gente pode começar com o tempo e depois o espaço, ou pode começar já falando primeiro o espaço, que é o que faz o cronista. Primeiro falar Manaus. Ele está falando em Manaus. Manaus, quando? Não é hoje, é nos anos 60. Tá? É diferente. A ideia é a mesma, mas se eu começo com na década dos 60, estou dando mais relevância ao tempo do que ao espaço. Enquanto se eu falar Manaus, em Manaus da década dos 60, já, era possível deambular por suas calles e sentar-se nos bancos da praça. Aí estou chamando a atenção, né, a prioridade, né, o destaque para Manaus. E sendo que são crônicas de Manaus, talvez seja mais apropriado começar com Manaus, tá? Mas em termos de tradução poderia ser
as duas são aceitáveis, em português. Então, lembro que era possível, né, aqui, e agora repete, era possível, isso aí em literatura se usa. Se a gente está escrevendo um texto científico, não repete. Né? E olha com o jogo mais embaixo quando fala necessariamente. Né? Também está relacionado com isso, era possível. Né? Uma coisa possibilidade, outra coisa necessidade. Não são o poeta, o escritor, não fala por falar, ele escolhe suas palavras. Né? Bom, voltando aqui ao nosso texto, né? Era possível tatear cada parte da cidade como se desejássemos fixar na memória tudo que se sentia, como a antever que a cidade mudaria, e muito. Não necessariamente para melhor ou para pior, apenas mudaria. Essa aqui é uma característica do autor, essa e também da crônica, né, de falar que a cidade mudaria e muito. Essa é uma expressão oral. Né? Um texto escrito não se coloca isso, é uma expressão oral. Mas lembrando que a crônica é como se fosse um diálogo, né? Uma conversa do cronista com seu leitor. Essa preocupação do cronista em falar, né? Em passar através de palavras as imagens da cidade. Não necessariamente para melhor ou para pior, apenas mudaria. Né? Está chamando a atenção para isso. Era possível andar a tientas, né, por cada parte da cidade, como se quisiéramos deixar en la memoria todo lo que parecía prever que la ciudad cambiaría bastante, no necesariamente para bien o para mal, simplesmente cambiaria. Aqui tem umas opções de tradução, né? Esse é muito. Eu coloquei, a cidade cambiaria bastante. Se perde, sem dúvida, esse nuance, né? Esse detalhe de uma expressão oral. Mas não se perde ideia, né? Se perde essa da proximidade, né? A escrita, né? Da gente que está escrevendo, é muito mais próximo falar de uma maneira coloquial, né? Do que daqui, como eu fiz. Andar a tientas, né? Era possível tatear, né? Contato, né? Com as mãos, né? Contato são sentidos. Lembre que estamos falando, a crônica está falando das memórias adquiridas através dos sentidos, da vivência através dos sentidos, né? E como isso, através dos sentidos, desperta a memória. No sentido do olfato, né? Mas está presente também outras, a visão também é um sentido. Tatear, em espanhol, andar a tientas. É metafórico, claro, né? Que de tocando as coisas, a gente vai perceber o que é, e isso vai ficar na nossa memória. Deixar na memória todo o que parecia prever, o que era aqui antever, né? Prever que a cidade cambiaria. Claro, cambia, principalmente aqui, bastante. E aí ele se coloca aí, não para bem ou para mal, simplesmente cambiaria, né? Como traduz. É o que estou falando, a gente está falando de crônica, de literatura. Tem momentos que ele faz uma crítica, em princípio literário, né? Está falando o que ele está vendo, que o cronista vê e aí nos fala, né? Continuando, esta parte da cidade ainda está aqui. Esta parte da cidade todavia está aqui. Aí eu creio que está tranquilo. Em português, né? Esta parte da cidade ainda está aqui. Seu traçado permanece o mesmo na essência, mas alguns prédios importantes foram transformados em estacionamento ou deram lugar a novos prédios. Esta parte da cidade todavia está aqui. Sua distribuição, seu traçado, aí,
porque su distribución sigue siendo esencialmente la misma, pero algunos edificios importantes han sido transformados en aparcamientos o han dado paso a nuevos edificios. Que muda o tempo verbal, porque sabe que em espanhol o composto, quando a gente está num período que ainda está em andamento, a gente costuma usar esse, né? Esse tempo, né? Importantes han sido transformados em aparcamentos ou han dado passo a novos edifícios. Por que muda o tempo verbal aqui? Porque estamos falando num tempo que ainda está presente, essa mudança ainda está presente hoje, ainda não mudou, ainda não finalizou. Não estamos falando de um passado, não, estamos falando de um movimento de transformação da cidade em que está sendo mudado, está se transformando em português. Na verdade, poucos prédios antigos ficaram, e a maioria sucumbiu às plásticas arquitetônicas com predomínio de neon na fachada. Esse é um tempo que se usava mais o neon, né? Esse livro foi publicado, em 2011. São crônicas anteriores. Aí eu coloquei de hecho, né? Em português poderia ser de fato, né? Que não é exatamente a mesma coisa que, na verdade, em espanhol. De hecho, poucos edifícios antigos permanecem, e a maioria sucumbieron a remodelaciones arquitectónicas con predominio del león en las fachadas. Esse está marcando uma época que o neon se usava mais, hoje em dia creio que menos, né? Continuando. Lojas antigas transformaram-se em franquias, lanchonetes de fast food ou lojas de bate-palma. Aqui já fica mais interessante, porque como a gente vai traduzir... franquia já é um nome, já também vem do inglês, né? Mas já está em português, em espanhol também está, franquícia, né? Mas fast food é uma coisa que ainda está em inglês. Aí, em espanhol existe comida rápida. E a loja de bate-palma, claro, bate-palma é porque quem é de Manaus, alguém mora em Manaus, sabe que existe a loja que bate-palma, né? Bate-palma é uma tradição do lugar. Agora, como botar isso? Bate-palma em espanhol, aplaudir, sabe? Mas não é disso que está falando. O que está aqui não é o fato de bate-palma, porque as moças lá, as atendentes, batem palma. O que está se referindo às lojas que vendem roupa. Né? Então, quando a gente traduz, fica assim em espanhol. Poderia ficar, né? A minha proposta. Las antiguas tiendas se han transformado en franquicias, ¿no? Restaurantes de comida rápida, ¿no? Que les llaman de lanchonette fast food, como restaurante de comida rápida, ou tienda de roupa. Então, cuidado, porque a gente não está traduzindo palavras, a gente está traduzindo um texto literário. Loja de bate-palma faz referência a quê? Em espanhol, tienda de roupas. Tá? Então, por isso que a gente traduz por tienda de roupa. E os cheiros, né? Lembrando, né? E os cheiros, lembra que estamos falando dos cheiros. Como identidade dos lugares não existe mais. Em espanhol tem um signo de interrogação no início, né? No início e no final. E os olores. Como identidade dos lugares, deixou de existir. E os cheiros, e agora continua. Dos aromas da cidade, a gente tem saudade. Tá? Estava falando de cheiro, de aroma, né? De fragrância, e no final vai terminar com bálsamo. Né? Então, dos aromas da cidade, a gente tem saudade, como se por meio do olfato, que é o sentido do olfato, buscássemos tempos e espaços perdidos. Como ficaria? A los aromas de la ciudad los extrañamos. Tem a questão de saudade, né? Que saudade, como no dicionário da Real Academia Espanhola, vemos lá, saudade existe também em espanhol, mas vem do galego.
lembremos que tanto a origem do português e do galego é a mesma, né? Era o galego-português. Né? Depois, como se separaram em países, a Galícia ficou para a Espanha e o Reino de Portugal ficou como país Portugal, aí virou português, que é a língua do país Portugal, e o galego da região da Espanha, Galícia. Então, aquele que palavras que só existem em português, não tem essas coisas? Né? Saudade, não, saudade também existe em espanhol. Agora que o uso de saudade é mais restrito no espanhol, sim, né? do que em português, né? Mas existe também. E como a gente está traduzindo aqui para um público que não necessariamente é da Galícia, eu preferi traduzir por estranhamos. Em vez de a gente tem saudade, botei estranhamos. Los aromas de la ciudad los extrañamos. Como se a través do olfato, aí o sentido do olfato, buscáramos, né? Buscáramos, né? Em espanhol é o subjuntivo, né? Buscássemos, poderia ser, tempos e espaços perdidos. E aí faz referência a Em Busca do Tempo Perdido, em francês, que foi escrito, né? La Recherche, e foi traduzido em português como Em Busca do Tempo Perdido, em espanhol Em Busca do Tempo Perdido. Mas o livro já está traduzido, todo mundo conhece como Em Busca do Tempo Perdido, em português, né? Então, se vamos falar em português, tem que falar com um nome que já é conhecido, por mais que a gente ache que poderia mudar, né? Agora cita outro autor francês, né? Antes era o Marcel Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido. Agora não cita pelo nome, mas está claro, Tempo de Espaço Perdido, né? A referência está clara. Mas também o Baudelaire, né? E aí ele fala, Baudelaire escreveu que a forma de uma cidade muda mais depressa, lamentavelmente, que o coração de um mortal. Em espanhol. Baudelaire escreveu que, abre aspas, la forma de uma cidade cambia mais rápido aí que o coração de um mortal. O que eu fiz aqui? Esse, entre aspas, eu peguei a tradução que já existe do poema do Baudelaire e transcrevi a tradução. Por quê? Porque essa é uma tradução, lamentavelmente, né, o autor tirou de alguma tradução ali que já não está sendo tão fiel, digamos assim, ao texto francês. Cita de Charles Baudelaire. Aí coloquei, né, As Flores do Mal, né, o Cisne, o poema O Cisne que está dentro de As Flores do Mal, dedicado, de Cisne, é dedicado a Victor Hugo. Tá? Então, até coloco aqui uma parte, porque está falando de Paris. A velha Paris não é mais uma cidade, muda mais rápido, que um coração mortal. E aí depois coloco o resto para você ver o contexto. Né? Aqui fala, a velha Paris não é mais. Aí está vendo? E aqui esse que ele traduz. E infelizmente, aqui coloca, elas, né? Que nessa outra versão do português traduzido por aí. E em espanhol, que eu conheço, e aí coloquei tradução livre para o espanhol. La vieja París já não existe. La forma de uma cidade cambia mais rápido que o coração de um mortal. Mas para você ver, então eu peguei o que já existe, a tradução que já existe, e coloquei lá. Que aqui o público talvez já conheça. O público leitor. Seguinte, ainda assim, aí mudei poderia ser aún assim, sin embargo, né? Todavia, e aí que tem uma coisa, perceba que ainda assim, e aqui embaixo tem ainda assim, ainda aqui, e repete aqui na mesma oração, repete, 2 vezes sai ainda. Todo muito próximo. O Google traduziu por aún, que poderia ser sin embargo, né? Mas aqui embaixo também é aún, mas depois todavia. O que acontece? Aún pode ser sim, mas se a gente vai traduzir aún aqui, vai traduzir aún aqui e aún aqui. As 3 vezes vamos mudar o ainda da mesma maneira. Tá?
Então, poderia ser aqui em cima, aún assim, aún, em vez de todavia, aún, tá? Ou então, todavia, as 3 vezes, porque esse todavia pode estar traduzindo ainda assim, tá? Em espanhol, claro, aún assim está mais parecido, né? Mas esse todavia traduz isso. E aí fica esse todavia aqui em cima, mas as outras 2 vezes também todavia. Diferente de saudade, lembra que saudade, como estava lá em cima, a gente pode traduzir aqui como nostalgia, perdão. Depende também do contexto, como é que a gente vai traduzir. Aqui é mais interessante traduzir por nostalgia. Tá? Lembra lá em cima? Tinha traduzido saudade por estranhamos. A gente tem saudade, né? Então, estranhamos. Ainda assim, os tempos e os espaços perdidos, queremos reencontrá-los. Cindindo a razão vigilante, a imaginação sonhadora e o olfato apurado, pedimos à saudade para esperar um pouquinho, pois o sonho ainda não acabou e, apesar de tudo, ainda temos esperança. E a saudade, pedimos a saudade. Não é a mesma coisa que sentir saudade em espanhol. Todavía los tiempos y espacios perdidos los queremos volver a encontrar, tá? Reencontrar, la recherche. Se vamos a ver lá o título da obra do Proust, reencontrá-los, tá fazendo referência a essa ideia do Proust que está em francês, não na tradução em espanhol. O português nem o espanhol. Eu traduzi por volver a encontrar. Viviendo la razón vigilante, la imaginación soñadora y el olfato agudo, le pedimos a la nostalgia que espere un poquito, pues el sueño todavía no ha terminado y a pesar de todo, todavía tenemos esperança. Em português. A lembrança dos cheiros que perdemos nos revela o orgulho urbano que é feito da umbricação entre a cidade real e a cidade imaginada e sonhada, ou talvez sentida, de preferência por seus aromas que são como bálsamos para o espírito. E aqui agora entendemos por que se chama Memórias de Bálsamo. A lembrança do cheiro, né? A lembrança dos aromas, a lembrança dos perfumes, da fragrância, tá? Isso tudo no final, e vai colocando o efeito de ligação de quê? Da cidade real, a cidade imaginada e sonhada, ou talvez sentida. Ele está falando da sentida. Na verdade, ele está falando da cidade sentida, disso que ele está falando. Antes que está fazendo um jogo poético. Ele está falando da cidade sentida, aqui sentida através do quê? Do olfato, do sentido do olfato, de preferência por seus aromas que são como bálsamos para o espírito. Em espanhol, el recuerdo de los olores que hemos perdido nos revela el orgullo urbano que se constituye de la imbricación entre la ciudad real y la ciudad imaginada y soñada, o tal vez sentida, preferentemente por sus aromas que son como bálsamos para el espíritu. Com isso, terminamos essa proposta de tradução, né? Eu agradeço a participação de vocês que têm acompanhado durante esses 3 meses, né? Foram 10 encontros, né? Ficamos por aqui. Tchau, tchau.